Bom dia, eu vou fazer um exercício para vocês de determinação de diagrama de momento para traçado direto. E aí eu vou pegar como exemplo uma estrutura qualquer. Essa estrutura foi aquela que a gente fez ontem na aula. Eu só estou calculando aqui as reações de apoio porque a gente não fez, tá? Então, rapidamente, só explicar para quem tem algum tipo de dúvida ainda. A força de 5 eu multipliquei por 3, dá uma de 15 aqui no meio. A de 25 eu multipliquei por 7, que dá uma de 175 aqui no meio. Aí eu apliquei as equações de equilíbrio. Tem um apoio móvel, só tem reação V1, aqui tem um apoio fixo, tem reação V1, V2 e H2. As únicas horizontais que eu tenho, no caso, são H2, então H2 vai ser igual a 0. As verticais são o V1 e o V2, que são as reações, as duas que eu concentrei e mais a concentrada que já existia, o 100, o 75 e o 15. E o V1 e o V2 as reações. Aí eu acho que V1 e V2, 290. Somatória de momentos, vamos lá. Fiz somatória de momentos em 1, então eu tenho 15 vezes essa distância, que é metade de 3, é 1,5, girando no sentido horário. Aí eu tenho 100 vezes o 3 também girando no sentido horário. Então, você tem que ter o mesmo sinal, eu considero sempre o horário positivo, nesse caso da reação de apoio. Aí o 175 é essa distância toda aqui, é metade do 7, 3,5, com mais 3, 6,5, tá aqui. 175 vezes 6,5 e o V2 vezes o 10, tá? Agora girando no sentido anti-horário. Então, o V2 é a única, vezes 10 é a única parcela que fica negativa. Aí fui multiplicando esses valores, 15 vezes 1,5, 100 vezes 3, 175 vezes 6,5, passei o 10 para lá, V2 ficou positivo, somei tudo isso aqui e acho que V2 é 146, substituo lá e acho que V1 é 144, beleza? Então isso é o que ficou faltando do exercício de sala. Agora a gente vai fazer um outro exercício para cálculo das reações e dos diagramas. Oi, agora a gente tem um outro exercício, tá? Aqui a gente tem uma viga, tem 7 metros de comprimento, um vão de 5 e um balanço de 2. Ela é submetida a um carregamento concentrado de 50 e mais uma distribuída de 20 kN por metro aplicada nesses 5 metros. Aqui tem um apoio fixo, então eu tenho a reação V1 e H1, e aqui eu tenho apoio móvel, eu vou ter reação V2. Não fiz o cálculo dessas reações aqui, até porque eu já fiz do exercício que tinha ficado ontem, mas se alguém tiver alguma dúvida para chegar nesses valores, me manda e-mail aí, ou pelo Teams, ou e-mail mesmo do UOL. Aí eu achei aqui o H1 igual a 10, que ele tem que equilibrar esse 10 que está aqui, o V1 igual a 40 para cima e o V2 igual a 110 para cima. Essa carga distribuída de 20, para chegar nessas reações, eu peguei essa carga de 20 e concentrei na metade dos 5 metros. Então, 20 vezes 5 dá uma de 100 aqui no meio. Então, cuidado na hora de calcular a somatória de momentos, né? Que existe uma distância de meio metro aqui entre a força de 100 e o apoio móvel, porque ele está na metade dos 5 metros. Então, ele está 2,5 metros para cá, 2,5 metros da ponta do balanço. Se for fazer somatória de momentos em torno de ponto 2, esse 100 está uma distância de meio metro aqui. Então, presta atenção nisso. Bom, vamos começar a fazer os nossos diagramas. Diagrama de normal, a gente tem que analisar a estrutura como um todo. Primeira coisa, tem que identificar as forças normais. As forças normais que atuam nessa barra são essas duas forças de 10 aqui. Uma está numa extremidade e a outra está na outra extremidade. Elas sempre vão se equilibrar, tá? Mas a gente tem que ver aonde elas estão atuando. Por exemplo, se eu tivesse uma força de 10 aqui e a outra aqui, se a força de 10 estivesse aqui, né? Vamos imaginar que o apoio fixo fosse esse. Então, a reação de 10 estaria aqui. Então, o que a gente identificaria? Duas forças de 10 que estão atuando só nesse pedacinho da barra. Então, a compressão que ocorre estaria só nesse trecho. Não é o nosso caso, porque eu tenho uma força de 10 aqui e a outra força de 10 está na outra extremidade. São forças que estão entrando na barra, estão comprimindo a estrutura inteira, porque cada uma atua numa extremidade da barra. Então, eu vou representar aqui, olha, a força normal, não necessariamente o negativo tem que estar desenhado para baixo. Vocês podem desenhar. Eu aqui não vou desenhar porque eu vou precisar desse espaço. Eu tenho um espaço muito pequeno de lousa aqui e eu vou precisar desse espaço embaixo. Então, eu vou representar o meu gráfico de normal
para cima, mas eu vou indicar aqui que é negativo, é uma compressão, tá bom? Mas nada impede que vocês têm espaço no caderno, que vocês indiquem esse negativo para baixo. O importante é que vocês coloquem o sinal de negativo aqui. E aí, o valor da compressão que é 10. E a barra inteira está sendo comprimida pelas duas forças de 10 que estão atuando. Agora, o gráfico de cortante é só a gente seguir o sentido das forças. Cortante é força perpendicular ao eixo. Então, é a distribuída e o V2, tá? Então, vamos lá. No início, eu tenho o quê? 40 para cima. Então, eu venho e subo esse 40. Agora, vamos caminhar até encontrar a próxima força cortante. Então, o que eu tenho aqui nesses 2 metros? Eu não tenho nada. Se eu não tenho nada, nada vai alterar o meu valor inicial, que era esse 40 para cima. Não tenho nada, então esse 40 não muda. Ele continua 40 até aqui. Porque eu não tinha nenhuma outra força nesses 2 metros que alterasse essa situação de carregamento. Aqui aparece uma de 50 para baixo. Então, eu venho e desço 50. Vamos lá. Nós estamos no 40, tá aqui. Quando eu desço 50, eu vou chegar lá embaixo no 10, beleza? Aí o que eu tenho? Eu tenho uma distribuída, vamos analisar essa distribuída até aqui, porque aqui apareceu uma outra cortante. Então vamos analisar esse trecho de 3 metros. O que eu tenho nesse trecho de 3 metros? 20 kN por metro. 20 kN por metro atuando em 3 metros me dá 60 para baixo. Então, eu tenho que descer mais 60. Se eu estou no 10, eu desço 60, eu vou chegar no 70. Tá? Então, aqui eu fui descendo 20, mais 20, mais 20, porque eram 3 metros. Agora, eu tenho 110 para cima. Com 110 para cima, se eu estou no 40, eu subo 110, aonde eu vou parar? 40, certo? Ó, subi 110, eu volto aqui para o 40. O que eu tenho daqui para cá? Eu tenho 20 por metro em 2 metros. 20 por metro em 2 metros dá 40, só que é 40 distribuído. Ele vai descendo 40, perdão, ele vai descendo 20 a cada metro. Então, desce 20, depois desce mais 20. E chega aqui no zero. Então, repetindo. Subiu 40. Veio constante porque eu não tinha nenhum carregamento, desci pontual 50, estou no 40, desço 50, chego no 10 lá embaixo. Aí eu desci 20 por metro em 3 metros. Por que eu parei aqui? Para poder depois aplicar essa força concentrada de 110. Então, se eu estou no 10, estou no 10 lá embaixo já, desço 60, eu chego no 70 lá embaixo. Quando aí eu subo 110... e vou chegar no 40 positivo. E depois eu desço esses 2 metros que faltam para o carregamento de 20 e volto a chegar no zero. Os gráficos para cima são positivos, os gráficos para baixo serão negativos. Aí eu formo 3 figuras geométricas. As 3 figuras geométricas são passíveis de calcular a área, então aqui é 40 vezes 2, vou dar uma outra coisa aqui. 40 vezes 2, 80. Aqui, área do trapézio, 10, base menor mais base maior. 10 mais 70 dá 80. 80 vezes 3, 240, dividido por 2, 120. E aqui, a área do triângulo, 40 vezes 2, dividido por 2, vai dar o próprio 40. Tá? Então, essas são as 3 áreas. Vamos lembrar do gabarito aqui. Cortante positiva, cortante negativa. Cortante positiva traciona a fibra de baixo, cortante negativa traciona a fibra de cima. Nós vamos desenhar o diagrama do lado da fibra tracionada. Então, aqui, cortante é positiva, o meu diagrama vai para baixo. Cortante, quando for negativa, o diagrama vai para cima. Bom, começo o diagrama como? Começo do zero, por quê? Porque não existe nenhum momento puro aplicado aqui. Então, começo do zero. Cortante positiva traciona embaixo, eu vou descer o valor da área, que é 80. Saio do zero,
desço 80. Vou chegar aqui no 80. Vamos lá, eu vou ligar por uma linha tracejada, depois a gente traça o diagrama real. Cortante negativa vai tracionar em cima, então a partir daqui eu começo a subir. O valor da área aqui é 120. Eu estou no 80, embaixo eu subo 120, eu vou chegar aqui em cima no 40. Tá aqui. Cortante voltou a ser positiva, voltou a tracionar embaixo, eu volto a descer, o valor da área que é 40. Eu estou no 40, eu desço 40, eu chego no zero de novo, nas extremidades, momento zero, tá? Porque eu não tenho nenhum momento aplicado aqui na ponta desse balanço, então tem que chegar no zero mesmo. Agora vamos lembrar, lá do equacionamento, quando eu não tinha carregamento distribuído, a cortante tinha grau zero, então o momento vai ser uma equação de primeiro grau. Lembre, o momento tem sempre um grau a mais do que a cortante. Aqui a cortante era paralela ao eixo, então caracteriza uma equação de grau zero. Então aqui vai ser uma equação de primeiro grau, pode ligar por uma reta. Aonde eu tenho o carregamento distribuído, a cortante era uma equação de primeiro grau, então o momento vai ser uma equação de segundo grau. Lembra que eu falei para vocês que a parábola sempre ia dar com essa concavidade para cima, com esses carregamentos visuais, né? Então aqui eu vou ter as duas palavras, né? Concavidade para cima e o que eu falei no final da aula de ontem para a Tatiane, quando ela me perguntou. Concavidade para cima também, tá? Mas se quiser saber exatamente por onde passa, faz aquilo que eu sugeri, né? Pega um ponto médio aqui, ó, e calcula a área dessa figura do ponto médio, né? Aqui entre 10 e 70, o ponto médio aqui é 40. Calcula a área desse trapézio aqui, ó, desse pequeno trapézio. A área desse pequeno trapézio é quanto vocês vão ter que descontar do 80. E aí vocês acham um ponto intermediário para saber se essa parábola passa acima da média ou passa abaixo da média. Vocês vão ver que ela passa abaixo. E aí a gente traça o nosso diagrama. Beleza?